Salve galera, beleza aí com vocês? Aqui é o Beto Ortega, porta-voz do canal Raiz Cartoleiro. Galera, vou inovar aqui no canal agora, trazendo notícias esportivas aí, enquanto o Cartola está off. E hoje, iniciando aqui, créditos ao All Sport, onde eles trazem notícias do Corinthians, falando sobre esporte da sorte, empresários que estão colocando o Corinthians na justiça, beleza? Segue aí galera, na sequência, o pessoal do All Sport, crédito todos para ele aí, e obrigado. Bora lá, vamos! No futebol, o Corinthians está novamente nas manchetes por conta de ações na justiça. 3 empresários importantes do futebol buscam pagamentos que não foram realizados pelo timão. Giuliano Bertolucci cobra 78 milhões de reais da equipe, enquanto Carlos Leite, somando todas as ações que move contra o Corinthians, busca 65 milhões. André Cury, por sua vez, conseguiu o bloqueio das contas do Corinthians na justiça também em razão de outra dívida. São várias dívidas aí, portanto, estão sendo cobradas por esses empresários. Se trata de uma realidade do futebol brasileiro, os clubes devem muito, seja entre eles, seja para jogadores, para técnicos e também para os empresários. Hoje nossos convidados são Vitor Guedes e Alicia Klein. Uma boa noite aos dois, bem-vindos. Vitão, começo falando sobre a situação do Corinthians. E aí, na sua opinião, como é que se lida, né, com esses novos eventos, esses momentos de cobrança, né, ao clube, ao Corinthians, diante dessa situação? A torcida estava ali fazendo vaquinha para estádio, mas o Corinthians está devendo aí a boa parte de pessoas, né, meu amigo? Boa noite. Tá no mudo aqui para mim, Vitão. Não sei se é o seu mic que tá desligado aí. Ainda não. Vamos ver se agora vai. Meu amigo, você virou a tela, já você vem. A internet tá querendo derrubar o Vitão, mas o Vitão não vai cair. Nosso amigo não vai cair, ele vai continuar conosco. Alice, enquanto isso eu te ouço. Agora sim. O homem tem um santo forte aí. Vai lá, Vitão, boa noite. Boa noite. Tem bastante São Jorge aqui no meu ambiente, deve ter sido isso aqui. Boa noite, Alice, pessoal em casa. Eu estava ouvindo o Landinho, a Raquel e o Sakamoto falar, né? Qualquer dia eu vou escrever um livro, Como o Corinthians explica o Brasil, já tem Como o Futebol explica o Mundo, né? O corintiano já convenceu a Celso Garcia, que é da Zona Leste, que não vai ter golpe. Agora falta a Faria Lima, os empresários. Os empresários também precisam ser convencidos que vão ser pagos, né? E a questão do Corinthians, o Corinthians entrou em novembro com um sistema que chama Regime Centralizado de Execução, RCE, para nós paulistas, RCE para os cariocas, né? Para pagar essas dívidas de forma que chegam todas as dívidas lá e a justiça determina a ordem. Tem até 27 de janeiro para começar a equacionar isso. E esses empresários que cobram o Corinthians, com razão, né, o Corinthians deve, esses empresários eram ligados às gestões anteriores do Corinthians, que durante 17 anos, né, o Grupo Renovação e Transparência governou o Corinthians, eles tinham vários negócios com o Corinthians e tal, e com a mudança da administração e a falta de pagamento, eles entraram na justiça para receber. O Corinthians, inclusive, orienta que as pessoas entrem na justiça para entrar nesse regime aí, né? E, por enquanto, o Corinthians não pagou, né? Inclusive, está atrasado os salários desse mês, né? Foi pago até dezembro dos jogadores, né? Dizem que é problema de fluxo de caixa. Eu estou ligando ali na escola do meu filho para explicar que eu estou com problema de fluxo de caixa, ver se eles aceitam a minha explicação, se eu vou ter que pagar. Mas, por enquanto, é isso, viu, Diego? Eu tenho aqui um spoiler, viu? Você vai ter que pagar sim, meu amigo. Verdade é essa. Para nós mortais é assim que funciona. Alicia, às vezes é até estranho, né? O Corinthians devendo entre 2 agentes mais de 140 milhões de reais e mesmo assim a gente vê o time contratando, né? Pagando salários altos, agindo naturalmente, aí como se nada tivesse acontecendo nos bastidores. Isso também é recorrente no futebol brasileiro? Boa noite para você, Alicia. Boa noite, Diego. Boa noite, Vitão. Todo mundo que está aqui com a gente, que infelizmente não habita esse universo paralelo do futebol em que você escolhe quais boletos você quer pagar. Augusto Melo, atual presidente do Corinthians, chegou a falar isso em coletiva. O Corinthians escolhia quais boletos pagar. Vai você na sua casa escolher boleto, ver o que vai acontecer com os que você resolver deixar de lado. Mas o Corinthians tem feito isso. O Corinthians hoje tem cerca de 2,3 bilhões de reais em dívidas. Tem a sua maior torcida organizada fazendo... Oi? 2,4. Põe mais um, 2,4. Isso, 2,4, o que são 100 milhões, né? O que são 100 milhões? 2,4 bilhões de reais em dívidas, tem a sua maior organizada fazendo uma vaquinha para pagar pelo menos a dívida com a Caixa.
uma coisa que eu sempre acho importante ressaltar, uma parte grande dessa dívida é dívida em impostos, então é dívida de dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro de quem está aqui assistindo, que o Corinthians deixa de pagar, e deixa de pagar também empresários, que, claro, talvez não precisem tanto desse dinheiro como muitas outras pessoas por aí, mas têm o direito de receber aquilo que lhes é devido. E o Corinthians está basicamente dizendo entra na fila, devo, não nego, pago quando puder. O problema de você fazer isso no esporte, continuar contratando, como você bem disse, Diego, é que você entra numa questão de doping financeiro, né? Você entra numa discussão sobre fair play, que é, eu contrato um jogador de um clube, enfraqueço esse clube para fortalecer o meu e não pago. Então, que benefício aquele outro clube levou? Eu estou me fortalecendo sem ônus nenhum, né? E o Corinthians tem tido uma série de problemas, né? Deve a vários clubes. Você falou aqui também sobre transfer ban, que a gente já discutiu outras vezes em relação ao Corinthians. E, mais uma vez, a gente volta a falar sobre atraso de salário, já tinha tido atraso em pagamento de FGTS, em outras contas, e o Corinthians acaba não saindo desse noticiário, né? A gente fala também sobre problemas com a patrocinadora, o Corinthians no começo do ano também estava figurando ali em discussões e investigações policiais. É muito caos e é uma pena que esse clube não consiga se organizar, porque condições para isso teria, né? A gente está falando do clube com a segunda maior torcida do Brasil, inserida na cidade mais rica do país. É um clube que, se fosse bem gerido, teria muito dinheiro, como tem, por exemplo, o Flamengo, ou como tem hoje também o seu rival, o Palmeiras. Mas o que a gente vê é cada vez mais pessoas entrando na justiça, tentando bloquear as contas do Timão para poder reaver aquilo que lhes é devido. Mas eu volto a dizer, acho que a parte da dívida do Corinthians que mais me incomoda pessoalmente, né, são o dinheiro que o Corinthians não paga o que deve ao Estado, e o Estado que poderia investir, né, na melhoria da vida das pessoas. Mas todo mundo, jogador de futebol, empresário, todo mundo tem direito a receber, e a situação do Corinthians vai ficar complicada, né? Verdade. Estou vendo aqui na rede social, viu, Vitão? O presidente Lula postou agora e postou que fez um Pix para ajudar o Corinthians a pagar a sua dívida. Aproveitou o momento para desmentir fake news que estão circulando nas redes sociais. Tem muita gente falando que o Pix vai ser taxado. Tem como dar o play aqui no vídeo do presidente? Vamos mudar aqui? Deixa eu ver se a gente consegue ouvir. Todo mundo sabe que eu sou corintiano. Eu estou no meu gabinete. Nunca utilizei a camisa do Corinthians, mas hoje eu coloquei a camisa do Corinthians porque eu vou fazer uma doação ao Corinthians via Pix. E por que eu tomei essa decisão? Porque tem uma quantidade enorme de mentiras, desde ontem, em todas as redes sociais, dizendo que o governo vai taxar o Pix. E eu quero provar que é mentira. O governo não vai taxar o Pix. O que nós podemos fazer é fiscalizar para evitar a lavagem de dinheiro. E como eu acredito no Pix e acredito no governo, porque nós não vamos taxar de forma nenhuma. Quem falar que o governo vai taxar está mentindo. Eu vou fazer o meu Pix para o Corinthians. Vamos lá. Vou doar R$ 1.013 para ajudar o Corinthians a resolver o problema da sua dívida. Eu estou junto com a torcida do Corinthians porque eu acredito no Pix, acredito no governo e nós vamos taxar. Bom, aí com certeza tem dedo do Sidônio Palmeira, o novo integrante da SECOM, né, que é publicitário, marqueteiro, enfim, nessa peça publicitária, que ele mata dois coelhos com uma cajadada só, além de falar sobre ajuda ao Corinthians, também desmente a fake news sobre taxação de Pix. Bom, e aí, R$ 1.013, Vitão, você doaria mais se fosse presidente da República? Faz aí uma avaliação da doação do presidente Lula. Eu vivi para ver o Palmeiras ajudar o Corinthians, hein? Vivendo e aprendendo. Mas vamos lá. É o Sidônio Palmeira. Isso aí. Agora, em relação a isso, é bem deixar claro que é uma doação da torcida. Eu sou totalmente favorável porque não é obrigatória, né? Eu sou contra constranger. O presidente do Corinthians, por exemplo, gravou um vídeo para os funcionários da Volks. Agora que caiu o 13º, ajuda. Isso eu acho um pouco demais. Agora, a torcida do Corinthians não é obrigada a pagar as dívidas do Corinthians, qualquer dívida. Ela pode escolher como doar. As pessoas podem escolher como doar. Eu, particularmente, embora declaradamente corintiano, não doei para a vaquinha porque eu me sinto mal em fazer doações para um clube enquanto eu devo para outras pessoas, né? Não me sinto aquelas pessoas que devem para as pessoas e viajam, comprar carro. Então, enquanto eu estiver devendo algumas coisas, eu não vou fazer doação.
mas eu entendo que funciona como marketing, né? Funciona para explicar a questão do Pix e funciona como popularidade, né? Para o presidente, que parece, a gente acabou de ver no bloco anterior aí, de política-economia, que deu uma queda, né? Então o Corinthians também tem umas costas largas, né? Aliás, eu cobri a cobertura do estado do Corinthians. O Corinthians é o único time do mundo que eu conheço que ganhou o estado, tem que pagar, ou ganhou, tem que pagar, né? Você vê, não ganhou e está pagando, não sei quanto tempo vai pagar, mas a doação de R$ 1.013, já aproveita e faz um lobby com o número do partido final, né? Ajuda o Lula, que foi conselheiro do Corinthians, né? Ele já foi nos anos 2000. Alguns políticos ganharam esse tipo de conselheiro do Corinthians. Ele foi um deles, a época que foi eleito conselheiro do Corinthians, né? Foi premiado com isso. Ele é sócio do clube. Mas enfim, o Corinthians deve desses 2,4 bi da dívida, cerca de 700 milhões é do estádio. Desses 2,4 bi da dívida total do Corinthians, cerca de 700 milhões, 18 parcelas já foram quitadas com a vaquinha da Gaviões da Fiel, que é aquela coisa, você que deve em casa aí um apartamento, um carro, você sabe disso, você liga lá, paga a última, você vai abatendo. Então não é que pagou 18 parcelas, 18 vezes foi amortizado já essa dívida, está um pouco menos que isso. Mas toda vez que fala-se de amortização, volta a ser notícia, volta a falar, e não fala de outras crises. Então o Corinthians, como qualquer clube popular, tem esse papel também de driblar crises políticas, policiais e outras, né? Famosa cortina de fumaça, né, Vitor? Estamos de volta, hein, aqui na TV. A gente está falando sobre SAF, não SAF. Agora, o Lavieri, como eu falei, teve uma reportagem aqui no UOL, falando que só o que o Palmeiras lucrou, só com jogadores que foram vendidos para a Premier League recentemente, sem contar esse Vitor Reis, que pode ser vendido agora, o Palmeiras já arrecadou mais do que a vaquinha do Corinthians pretende arrecadar para pagar o estádio, o que dá uma medida da diferença dos dois clubes nesse momento, e tem mais empresário batendo na porta do Corinthians, cobrando dívida, o Giuliano Bertolucci e esqueci o nome do outro, Carlos já Leite. vou lembrar aqui. André Carlos Cury. Leite. Carlos Leite. André Cury, são os três principais. São tantos empresários que cada um os três fala um principais são o André Cury, Carlos Leite e o Bertolucci, são os principais credores do Corinthians. E a galera tá batendo na porta do Corinthians. E um agravante, o Corinthians tá fazendo fez uma coisa que não fez ano passado. Atrasou salários, agora. Pois é muito diferente, né? E aí a gente vê, como a gente estava aqui no intervalo pro pessoal do YouTube, muita gente falando, o Paulo Nobre. O Palmeiras fez uma reestruturação, sim, contou com o dinheiro investido do Paulo Nobre, assim como o São Paulo está contando com o dinheiro investido do fundo. É uma forma de você se recuperar, você se livrar de dívidas bancárias, que são as piores dívidas que você pode ter, e depois o que importa é como você usa esse dinheiro. O Atlético Mineiro pegou dinheiro do Menin pra caramba e tá aí com 1,1 bilhão e meio quase de dívida. Então existe uma diferença, e o Palmeiras se reestruturou. Como você disse, Tirone, o Palmeiras agora, nessas vendas de Hendrick, do Estevão, possivelmente do Vitor Reis agora, tem o Luiz Guilherme lá atrás também, tem Kevin, tem Giovani, que são jogadores que jogaram menos, mas foram vendidos por 8, 9, 10 milhões de euros também. O Palmeiras, não só essa vaquinha do Corinthians, como você usou como comparação, mas o Palmeiras, com essas vendas, poderia se tornar dono de muita SAF por aí, ô Tirone. É só ver o valor da SAF do Cruzeiro, o valor da SAF do Botafogo. Assim, é uma questão que mostra como vale a pena você se reestruturar. E mais do que a questão da parte financeira, a partir do momento que o Palmeiras consegue respirar melhor nesse aspecto, então tirar as dívidas bancárias da frente, se ajeitar com as questões trabalhistas lá de trás, e daqui para frente o Palmeiras pagou, inclusive, terminou a dívida inclusive com a Crefisa. Então o Palmeiras está num momento em que, além dessa questão financeira, reestruturou a base e consegue vender jogadores por um preço muito maior. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, porque o Palmeiras hoje é visto como uma das referências para vender jogadores de base para a Europa. Basta ver o preço do Vitor Reis, que nem zagueiro titular e o Manchester City está oferecendo 40 milhões fixos para chegar a 45 milhões e tudo isso, e um zagueiro que nem titular Por quê? Hoje o Palmeiras é reconhecido lá fora como um bom formador por conta de vendas como do Estevão e do Hendrick. E segundo, porque o Palmeiras tem poder de barganha. O que significa isso? Quando o cara chega, e como aconteceu com o Brighton, o Palmeiras recebeu uma proposta de 22 milhões de euros, de libras, na verdade, pelo Vitor Reis, e o Palmeiras pôde falar não. E o Corinthians, em contrapartida, quando recebe uma proposta, muitas vezes, como aconteceu com o Murilo,
Ou, como aconteceu com outros jogadores, como o Carlos Miguel, que saiu sem nem proposta de direito. Por quê? Porque os caras não estão estruturados e não têm esse poder de barganha. Então, a partir do momento que o time não está organizado, não consegue falar não para algumas propostas e precisa pegar dinheiro, muitas vezes uma proposta menos vantajosa, mas porque o dinheiro vem mais rápido, porque o dinheiro vem à vista. E isso acontece com o Corinthians várias vezes. E agora, de novo, eu insisto, o presidente, o ano passado, ficou falando todo o tempo, não, temos um patrocinador bancando a chegada do Memphis, não, e não adiantou. Por quê? Agora o Corinthians entra em 2025 sem nem patrocinador, porque o patrocinador não foi aprovado pela Fazenda, pela nova lei que tem, pela nova lei não, né? Pela nova exigência, pelo novo momento da lei que já começou no ano passado. E aí o Corinthians não pode ter esse patrocinador, pode ficar sem ter o cara que banca os 3,5 milhões do Depay por mês. E tem agora, como a gente disse, o triunvirato do Corinthians, André Curi, Carlos Leite e Bertolucci cobrando. Então é muito diferente e mostra mais uma vez como a torcida deveria se preocupar em cobrar mais o Augusto Melo. Essa vaquinha também parece ser uma ilusão, não vai ajudar, se ajudar a pagar, vai pagar a unha da dívida e depois vai continuar piorando, porque é muito pouco perto do tamanho do buraco que o Corinthians está. A torcida devia se preocupar muito mais em cobrar o Augusto, em parar de comemorar 9 vitórias seguidas. O Corinthians não está bem e vai continuar em 2025 mal se continuar nessa direção. Ô, Rodrigo, tem essas dívidas todas, né, com o Bertolucci, com o Carlos Leite, com o André Curi, com esses caras que estão batendo na porta do Corinthians. Tem uma reportagem hoje aqui do nosso Ricardo Perrone, que ele fala que o Corinthians, essa questão do Bertolucci, ele não vê com tão maus olhos, se é possível, porque pelo menos a parte dele entrou no regime diferenciado lá, então ele vai, essa grana toda tá lá, essa dívida toda tá lá, então o Corinthians vai poder parcelar esse pagamento. Isso é uma notícia menos ruim, embora seja uma dívida muito, muito pesada. Mas tem uma outra questão que é importante, essa vai para o campo. O ano passado, qual foi a estratégia do Corinthians abertamente dita pelo Augusto Melo? Vão chegar aqui 10 boletos, eu vou pagar 2, que é o que eu posso pagar. Um desses boletos que o Corinthians paga é o salário dos jogadores. Então o elenco, esses caras não vão ficar um dia sem receber, com atraso de salário. Vão pagar lá religiosamente, vamos adiantar quando for possível e tal. Isso significou para o Corinthians uma reação no final do campeonato. O Corinthians foi lá, foi para a Libertadores, com o time jogando bem, não sei o que, tarará. Então foi uma estratégia também do Corinthians nesse aspecto. Isso já não está acontecendo agora. Tem atraso de salário no Corinthians, que é uma mudança. Não acontecia isso ano passado. Tem uma notícia hoje da Gazeta, Tironi, que teve um bloqueio das contas do Corinthians por uma das ações do André Curi, porque ele foi em volta da RCE, né, que você falou, que é o regime centralizado de execuções. Ele foi à Justiça Federal porque entende que tem uma fraude ali na RCE, porque o clube não está... Enfim, ele alega que é uma fraude, que o clube recebe por uma conta da Caixa e o dinheiro volta e aí ele não paga os credores. Assim, sempre tem um muro. Não adianta você pedala com a bicicleta, uma hora chega o muro. Esses clubes vinham pedalando e uma hora você cai da bicicleta porque tem um muro ali na frente. Eu acho que é o que vai acontecer com o Corinthians esse ano. Ele vai ter muitas dificuldades, vai ter que resolver essas questões de fato, no sentido de falar assim, vou pagar aqui um X para vocês. Não dá mais para pedalar. Eu já chegou num momento que não dá mais para pedalar. E aí, isso vai bater no elenco. Você consegue blindar ali durante 6 meses, às vezes 1 ano, mas acaba batendo no elenco, porque começa a vir muitos boletos e uma hora é o boleto do elenco também que você não está pagando. E ainda tem a questão do patrocinador, que hoje é o último dia para adaptação à decisão do STF, de que proíbe as bets que não tenham registro nacional. É o caso da do Corinthians, ela só tem registro na Lotérgia, no Rio de Janeiro, e de que estejam operando. Então a gente vai ter que ver as consequências na semana que vem. Então são vários problemas para resolver. Por isso que quando eu falava atrás, né, ano passado, eu falei assim, olha, o Corinthians vem muito bem, está com um time, ganhou 9 e tal, a gente precisa ver quais vão ser os efeitos financeiros, porque no final das contas o clube estava pedalando. Ele tem uma dívida gigante e ele estava tentando empurrar essa dívida com a barriga enquanto levava um time muito caro. Uma hora isso não dá para acontecer. Pode ser que parece estar batendo agora, pode ser que ele pedale mais um pouco, mas uma hora chega o muro e não tem jeito. Então o campo vai ser afetado também.
assim como a gente viu na história do Botafogo. Começou a não ter pagamento para os jogadores, ainda que se resolva daqui a pouco, mas já começa a criar aquela quebra de confiança, né? Ó, atrasou aqui, enfim, isso é um problema. Pois é, Mauro, é um problema, muita gente vem falando isso, olha, esse negócio aí, uma hora vai dar problema, tal. Talvez o Corinthians esteja se aproximando desse momento, né? E, aliás, mais falar em boletos, vão começar a entrar os boletos dos jogadores que o Corinthians contratou agora, no ano passado, né? Do Garro, dessa turma toda, vai começar a pingar essa cobrança aí também. Quando você contrata tem que pagar, né? Não é assim, né? Não chega sem mais nem menos. Então você vai contraindo novas dívidas, na verdade. A grande questão é como o Corinthians arrecada muito, ano retrasado, né? Quase 1 bilhão, ele consegue ainda seguir respirando por aparelhos, mas é evidente que vai chegar uma hora que não vai dar mais, a tampa vai explodir. Isso já vem acontecendo já há muito tempo, não há nenhuma preocupação com relação a isso, o clube segue gastando mais do que deveria e pode, só que é um processo mais lento, né? Assim, se o clube tiver que entrar em colapso, não vai ser como se fosse um infarto, pum, vai morrendo devagar, sabe? Você vai tendo vários problemas, o corpo vai começar a fraquejar, porque não tem jeito, e já fraqueja, gente. O Corinthians não ganha nada relevante desde 2017. E de lá para cá a dívida só cresceu. Ou seja, contratam, gastam o que tem, o que não tem, como se não houvesse amanhã, e não tem resultado esportivo nenhum. Só aumenta a dívida. E isso com a chancela de parte da torcida, por conta desse frenesi maluco de só pensar em mercado, só se falar em mercado, só se falar em contratação, tem que contratar. Isso é um câncer no futebol brasileiro. E na mídia esportiva também, insuportável isso. Só se fala em outra coisa. E isso leva todo mundo a essa loucura. E os dirigentes se aproveitam disso. Porque a maneira deles se proteger é isso. Eu vou trazer um jogador, vou contratar, vou dar um cala-boca. Cara, isso é muito anos 70, anos 80. E continua acontecendo, só que o futebol mudou, a informação circula. A gente hoje tem acesso à informação, a gente consegue saber qual é a realidade financeira dos clubes. E isso é o que define. É o que define. Agora, você vai ter algumas histórias efêmeras aí. O cara passa, Atlético de 2021, Botafogo aparentemente do ano passado, que consegue ali resultado, títulos, mas sem uma estrutura que vai mantê-lo. E o Corinthians é um clube que tinha tudo para estar numa situação totalmente diferente. Mas, além de não fazer nenhum movimento nesse sentido, não surge ninguém por lá minimamente disposto a fazer o movimento necessário para reestruturar o clube. Então é um caminho cada vez mais perigoso. Um dia alguém vai defender a SAF no Corinthians. Eu acho que seria vergonhoso um time do porte do Corinthians, um clube tão grande, com tanta torcida, tanta mídia, no principal mercado do país, virar SAF. Porque assim, virar SAF no Brasil assim, é falta de opção. Você não tem para onde correr, você vira SAF. E pode acontecer. E Tironi, só para dar informação rapidinho, o Esportes da Sorte entrou com liminar para tentar operar com base na autorização da Loterge, mas a gente sabe que essa liminar anteriormente, no dia 6, já foi recusada, então não tenho tanto otimismo que a liminar de ontem vá dar certo e vai